Olá, muito boa noite. O TVE Notícias está no ar e esses são os destaques de hoje. Violência doméstica, mais uma reportagem da série Agosto Lilás. Crescem os pedidos de medidas protetivas no Espírito Santo. O oceano contaminado. Pesquisa revela a presença de microplástico no mar da Ilha da Trindade, que fica a 1.100 quilômetros de Vitória. Nova lei garante o acolhimento para as mães que perdem seus filhos durante a gravidez, no parto ou em qualquer fase da infância, o chamado luto materno. E ao vivo vamos falar sobre a falta de sangue no Hemocentro do Espírito Santo, que abastece os hospitais públicos de todo o estado. E ainda, no Dia do Ciclista, vamos mostrar os desafios enfrentados para a boa convivência com pedestres e outros veículos. Na Grande Vitória, 14 ciclistas morreram somente este ano. Eu sou Guilherme Klaus e obrigado por estar aqui na TVE, a TV Pública do Espírito Santo. Na nossa série sobre violência contra a mulher, já mostramos que a agressão não é só física. Hoje, o destaque é para o crescimento dos pedidos de medidas protetivas no Espírito Santo. Um sinal de que mais mulheres estão rompendo o silêncio e buscando ajuda. Você sabia que só este ano quase 14 mil mulheres foram vítimas de violência aqui no estado? Vamos acompanhar na reportagem de Yara Naires e Sérgio Conte. Muito sofrimento, hoje eu não estou bem, emocionalmente eu não estou bem, entendeu? É difícil, mas é aquilo, complicado. Por muitos anos, Dona Nadir sofreu em silêncio. A violência começou com palavras duras e aos poucos deu lugar às agressões físicas dentro da própria casa. Deus, que meus filhos eram pequenos, que ele me ameaçava, né? Só que como as minhas crianças eram pequenas, e eu não tinha como sobreviver, falar a verdade, né? Que ele não deixava trabalhar, não tinha como sobreviver, então eu tinha que aguentar as ameaças dele, as coisas. Tudo que ele fazia, colocava ameaça. Ah, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então eu fui levando, até meus filhos crescer. Segundo o painel de violência contra a mulher da Secretaria Estadual de Segurança Pública, mais de 14 mil vítimas foram registradas no estado. Entre os crimes mais comuns estão os relacionados à Lei Maria da Penha. Geralmente, os são mais registrados são os crimes de ameaça, seguido por lesão corporal, e depois os crimes que entram ali como a violência moral, que são a difamação, que são os xingamentos. Até 31 de julho de 2025, nós já tínhamos registrado quase 14.400 de boletins de ocorrência de crimes envolvendo violência contra a mulher. Assim como Dona Nadir, cada vez mais vítimas estão rompendo o silêncio e buscando ajuda. A gente até deseja, né, que essas mulheres realmente nos procurem, porque a gente sabe que a violência contra a mulher é algo que está presente na nossa sociedade devido ao machismo, que também, né, é fruto da sociedade que a gente vive. Dados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo apontam aumento nos pedidos de medidas protetivas. Em 2023, as solicitações chegaram a 16.488. Dessas, 12.436 foram concedidas. Em 2024, o total subiu para 19.816 pedidos e 15.625 medidas concedidas. E agora, neste ano, até o mês de junho, já foram registradas 12.615 solicitações e 8.893 concessões. A orientação é sempre busque auxílio. É importante a mulher estar atenta a pequenos sinais. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a violência é só a violência física, mas não, existem muitos relacionamentos que já são abusivos por outros tipos de violência, como, por exemplo, a moral, a psicológica, né, que aí envolve também a questão da ameaça. Às vezes, ciúmes, né, que você pensa que está traduzido no ciúme, não é uma violência ali que já está acontecendo, e é muito, muito importante que as mulheres estejam atentas a esses sinais, porque a violência, ela tende a progredir, né, e aí para que a gente possa evitar um caso de feminicídio.
Denunciar pode salvar vidas. Foi o que Dona Nadir fez. Ela rompeu o ciclo de violência e agora busca reconstruir sua história com esperança, segurança e a família ao lado. As coisas que eu gosto é isso aí. Viver na paz, com todo mundo junto, todo mundo reunido, sem guerra, sem briga, sem confusão. Graças a Deus. Olha, toda mulher vítima de violência pode buscar ajuda através dos números 190, que é da Polícia Militar, 181, que é o Disque Denúncia, ou 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Olha, o Hemóis enfrenta mais uma baixa no estoque de sangue. O Hemocentro é responsável por fornecer bolsas de sangue para hospitais públicos de todo o estado. Vamos falar sobre isso agora ao vivo com Leandro Manhães. Boa noite, Leandro. Mais uma crise, né, de falta de sangue. Exatamente, Guilherme. Muito boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o TV Notícias. Está faltando sangue no Hemocentro, no Hemóis aqui do Espírito Santo. Antes da gente fazer uma análise da situação e falar quem pode doar e como faz para doar, eu vou pedir para a gente colocar aí na tela como é que está a situação do tipo A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo, O positivo e A negativo, que são os tipos sanguíneos. A gente consegue perceber aí que muitos deles estão em estado crítico. O que significa isso? Que tem sangue para mais 1 ou 2 dias. Bem, nessa situação, o que está precisando? Está precisando de doador. Então, quem vai falar com a gente, quem pode doar e como faz para doar, é a diretora técnica do Hemóis, já está aqui do meu lado, a Soraya Almeida, e eu já começo fazendo essa pergunta. Como faz para ser um doador? Muito boa noite, bem-vindo ao TV Notícias. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui novamente, fazendo esse apelo à população e dizendo para a população que nós precisamos de doadores a semana inteira, de domingo a domingo, inclusive feriados, e quem pode doar? Todas as pessoas saudáveis que estejam na faixa entre 18 e 69 anos, sendo que dos 60 anos aos 69, a pessoa precisa ter doado pelo menos uma vez na vida antes, para poder doar até os 69. Essa pessoa deve estar munida de um documento oficial com foto, deve ter dormido bem à noite, estar bem de saúde e ter a vontade de doar. As nossas unidades, elas funcionam da seguinte maneira: o Hemocentro Coordenador em Maruípe, de portas abertas de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18h20 para o cadastro do doador, fechando às 19 horas. As unidades regionais, Colatina, Linhares, São Mateus, unidade de coleta fixa da Serra, funcionam de segunda a sexta, das 7 da manhã às 15h20 para cadastro do doador, fechando as portas às 16 horas. Nós temos ainda a nossa unidade móvel de coleta, que é o nosso ônibus, que ele pode ir até algumas localidades, além dos agendamentos que podem ser feitos nas igrejas, associações, empresas, colégios e instituições em geral que desejem fazer a doação de sangue. Bem, tem aqueles voluntários, doadores que doam com frequência. Existe um intervalo, entre mulheres e homens, um período entre uma doação e outra. Que período é esse? Que tempo é esse de espera? Então, o homem ele pode doar a cada 60 dias e a mulher a cada 90 dias. Esse intervalo precisa ser respeitado para que haja uma reposição daqueles componentes sanguíneos que foram, vamos dizer, doados naquele ato ali de doação nas unidades. Certo, muito obrigado pela sua participação. Fica aí o apelo, então, Guilherme, para quem está assistindo essa nossa participação ao vivo aqui. Lembrando que o Hemóis de Vitória fica no bairro de Maruípe e funciona todos os dias. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado, gente. Vamos doar, então, né? E no Dia do Ciclista, o alerta é para os perigos enfrentados por quem escolhe a bicicleta como meio de transporte. Só neste ano, 14 ciclistas morreram na Grande Vitória. Com a popularização das bikes elétricas, cresce também a preocupação com segurança no trânsito. No ritmo das pedaladas, Matheus encontrou um estilo de vida. A bicicleta virou parte da rotina e também um desafio pessoal. Domingo passado teve um evento em Linhares, que é o maior evento de ciclismo do estado. Um desafio da volta da Lagoa do Paraná. A gente pedalou 111 quilômetros, mas esse não foi o máximo, eu já pedalei 145, que foi indo até Aracruz e voltando. Mas a paixão pelas duas rodas também vem acompanhada de dificuldades. No trânsito, o ciclista enfrenta riscos e a falta de respeito de alguns motoristas. Aqui dentro da cidade a gente tem bastante dificuldade por conta do trânsito intenso,
ciclovia, que nós temos pouquíssimas, e principalmente o motorista que não respeita muito bem o ciclista, acaba fechando a gente, jogando o carro para cima, não dá o espaço necessário para a gente pedalar. A segurança é prioridade para quem vive sobre a bicicleta. Equipamentos de proteção e sinalização ajudam a evitar acidentes. É sempre importante, toda vez que a gente sair para pedalar, utilizar sempre os equipamentos de segurança, capacete, se possível um óculos, uma luva, acessório de sinalização, então um farol, uma lanterninha para você ficar bem visível e poder se proteger caso tenha uma queda ou alguma coisa do tipo. No Espírito Santo, os desafios para os ciclistas vão além da rotina. Segundo o Detran, só neste ano, 14 ciclistas morreram na Grande Vitória, sendo que 21% foi por queda e o restante por colisão. Para o Batalhão de Polícia de Trânsito, o problema vai além da imprudência. É importante que ciclistas, motoristas e pedestres dividam o espaço com segurança. O ciclista, em relação à circulação, ele deve estar sempre em ciclovia ou em acostamento, preferencialmente. Mas e se não houver a ciclovia ou acostamento? Ele pode circular na pista de rolamento sempre à margem direita da via. Deve respeitar o semáforo, os sinais de parada e as faixas de pedestre. Lembrando que ele, enquanto ciclista, deve dar preferência sempre ao pedestre. Nas ruas, muita gente aposta na bicicleta como opção de saúde e economia no dia a dia. Eu pego a bicicleta mesmo para pedalar, né? Para movimentar o corpo, né? Então eu uso ela porque muitas vezes também o ônibus acaba não sendo uma opção muito boa, né, para ir, e aproveita e faz o cardio, né? A gente faz exercício na bike. Tem a questão do deslocamento ser mais rápido, é um benefício para a saúde e também é um lazer que a gente acaba distraindo a mente, vendo a paisagem. Vale lembrar que as regras são as mesmas para quem usa bicicletas elétricas, tá? E a nossa equipe foi a Porto de Santana, em Cariacica, conhecer o trabalho das marisqueiras. E olha que o que elas fazem vai muito além da coleta de sururu, tá? Mulheres negras que transformam o cotidiano da pesca artesanal em uma tradição que atravessa gerações, mostrando a força da identidade capixaba. Elas saíram do ofício e foram para as telas contar a história das marisqueiras de Cariacica. Me orgulho é mostrar para meus filhos, entendeu? Da onde está vindo o sustento, o meio de vida que nós estamos levando. E me orgulho também ser o que eu sou, né? Uma pescadora, eu encaro essa maré, trago meu produto, minha mercadoria para casa, ensino eles a trabalhar. Tenho orgulho de ser quem eu sou pescadora, né? E faço parte desse grupo de pescadoras, né? Que é muito importante, né? As marisqueiras que compartilham sonhos, enfrentam os desafios do mar e também se dividem no ofício da pesca, no cozimento e na limpeza do sururu. O trabalho das marisqueiras não acaba por aqui. Depois da limpeza, elas partem para o embalo e venda do produto. Essa rotina, os desafios e as alegrias da profissão são contadas no documentário Marisqueiras, da diretora Jéssica Sampaio. A gente narra a história de 5 marisqueiras, algumas que foram nascidas e criadas aqui, outras que chegaram para trabalhar. E é um trabalho com recorte de gênero, porque eu sou uma pesquisadora feminista do campo de gênero. E aí, ao chegar no território, a gente se depara que esse recorte também é racial, porque as 5 marisqueiras e a maioria aqui são mulheres negras. Então, é um filme que propõe esses recortes sem dizer tanto sobre, porque é elas que narram as próprias histórias, né? Aquilo que elas querem dizer sobre os sonhos, sobre os modos de vida, sobre a relação delas com a maré. Essa profissão faz parte da história do Espírito Santo. As marisqueiras carregam uma tradição capixaba, que é passada de geração a geração, até mesmo para quem vem de fora. Eu cheguei aqui e não sabia nada, né? Então aprendi com mulheres aqui, que foi a minha professora. Então me ensinaram a ir na maré, me ensinaram como tirar, como lavar, como trazer, como cozinhar. O mar deu uma profissão a essas mulheres. E o que elas mais querem hoje é o reconhecimento. Sonhamos em ser bem visto o nosso trabalho, nós sermos reconhecidas, né? E que as pessoas possam ter orgulho de nós.
porque nós não somos só pescadora, mas trazemos também economia para o país. Poder contar essa história a partir desta imagem do lado de cá de Cariacica é importante para dar essa visibilidade que é o que elas querem. É um trabalho por reconhecimento delas enquanto pessoas, enquanto profissionais. Olha, você sabia que todos os 78 municípios do Espírito Santo estão sendo avaliados em transparência e governança? O ranking capixaba quer mostrar como cada prefeitura lida com o acesso à informação, combate à corrupção e participação cidadã. Agora começa a fase em que os próprios municípios podem responder aos pontos levantados pela sociedade. É isso mesmo, Vitor Zuculotti. Boa noite. Boa noite, Guilherme, para você, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa fase agora é a chamada de fase de recurso. Quem está aqui e vai explicar para a gente melhor como é que funciona é a Adila Damiani, diretora executiva da ONG Transparência Capixaba. Adila, boa noite, obrigado por nos receber. Explica para a gente, que fase é essa agora de recurso, como é que ela funciona? Nós tivemos a avaliação preliminar, onde os voluntários foram nos portais de transparência e site buscar as informações que nós indicamos para eles. Então, essa nota foi devolvida, essa avaliação foi devolvida para o município indicar aonde se encontram as informações que o voluntário não encontrou ou implementar nos portais aquilo que eles querem colocar para melhorar as notas. Tem até o dia 24 agora para poder verificar e acertar isso. E depois que for feito esse acerto, o que acontece? Em outubro é que o ranking é divulgado? Dia 7 de outubro, nós lançamos o ranking capixaba, que é o resultado final dessa avaliação. O mais importante, Adila, é que todo cidadão tem que ter essa capacidade de olhar os portais, né, da transparência para poder avaliar como é que está a gestão pública. É a nossa função como cidadão ser esse fiscal, o portal ajuda a gente ter essa noção de como estão as coisas? A participação da população é muito importante, né, uma vez que as políticas públicas elas devem ser efetivadas para atender o cidadão. Então, quando o cidadão participa, ele acompanha, ele fiscaliza, ele cobra, certamente essas políticas públicas terão a efetividade de serem implementadas. Esse ano tem uma novidade também com relação a uma das áreas que até então vocês estavam esperando, mas agora tem uma área específica muito importante que também está sendo avaliada dessa vez, né? A gente avalia desde 2022, né, os dados da transparência da saúde e que esse ano, em 2025, nós vamos divulgar o ranking também do nível de transparência dos municípios em relação à saúde. Mais importante, deixar muito claro para você de casa que está nos acompanhando, Adila, a gente estava até conversando, Adila, que no ano passado 6 municípios ficaram em uma classificação ruim na transparência, né? Exatamente. E esse ano a nossa meta é zerar o número de ruins, né, de municípios ruins. Exatamente. Então, a gente fica na expectativa também em outubro para saber se a gente consegue zerar esse ranking de ruins para que todos os municípios do Espírito Santo tenham aí uma transparência de regular para ótima, né? Muito importante a gente, Guilherme, você de casa que está acompanhando, futucar mesmo os portais da transparência dos municípios do Espírito Santo, de onde você mora, para saber se o dinheiro está sendo bem aplicado, se as coisas estão acontecendo da maneira que tem que acontecer. Adila, muito obrigado pela sua participação aqui do TV Notícias. Volto contigo aí, Guilherme. Ok, muito obrigado. Trabalho importante esse, hein, gente? Pesquisa revela a presença de microplástico no mar da Ilha da Trindade, que fica a 1.100 quilômetros de Vitória. Essa e outras notícias você confere agora. Vereadores de São José do Calçado, no sul do estado, aprovaram o aumento no valor das diárias que eles recebem. As diárias de viagens dentro do estado aumentaram em 108% e viagens fora do Espírito Santo tiveram um reajuste de 542%. Pesquisadores da UFES identificam a presença de microplásticos no mar da Ilha de Trindade, que fica a 1.100 quilômetros de Vitória. O estudo está sendo desenvolvido pelo LabCan, Laboratório de Biologia Costeira e Análise de Microplástico da Universidade, que também analisa se há contaminação na fauna marinha da região. De hoje até sexta-feira, o ônibus rosa do juizado itinerante da Lei Maria da Penha vai ficar estacionado em frente ao Fórum da Prainha de Vila Velha, das 9 da manhã às 5 da tarde. A ação faz parte do movimento Agosto Lilás para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, uma parceria entre o município e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Municípios capixabas registraram em 2024 o maior volume de investimentos públicos da história. Foram 4,41 bilhões de reais em investimentos, com a Serra liderando o ranking com cerca de 718 milhões de reais aplicados, o maior volume já registrado por um município no estado. E a terça-feira do Capixaba foi com muitas nuvens, chuvas rápidas e poucas aberturas de sol. As temperaturas variaram entre 18 e 26 graus. Para amanhã, a previsão para todo o estado continua sendo com chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória e na região Nordeste. Aqui na região metropolitana, as temperaturas vão oscilar de 19 a 26 graus. Uma dor imensurável por que passa algumas mulheres é a dor de perder um filho antes mesmo de tê-lo nos braços, né? É um luto real, profundo, mas que ainda é pouco falado e muitas vezes ignorado. Agora, uma nova lei busca mudar essa realidade, garantindo acolhimento e respeito a quem vive essa perda, até mesmo porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Quer como sorvete? Só na cabecinha dele mais, tá bom? É como se fossem dores em cima de dores, né? Porque a dor dele partir, a gente não tem como fugir dela, né? Mas eu acho que você ter um acolhimento diferenciado, ter pessoas que fazem de tudo para minimizar, né? Te permitem se passar por aquela dor de uma forma mais suave, né? Eu acho que faz diferença. As lembranças seguem vivas no coração. Cada roupinha, cada sapatinho foram escolhidos com amor para o bebê tão esperado. Mila e Bruno viveram um luto desafiador. Shanti nasceu com graves problemas de saúde e faleceu após 3 dias de vida. A experiência no hospital deixou marcas profundas na família, que após o luto buscou transformar a dor em luta por dignidade e acolhimento. Fui pesquisar se havia leis, se havia protocolos, e eu vi que não tinha, que tudo depende de quem está atendendo. Se você der a sorte de pegar alguém assim, bonzinho no dia, né? Aí, mas não, aí eu pensei que as mães não podem contar com a sorte, né? Que tem que ter uma lei, tem que ter algo que garanta direitos, né? E a gente acionou a Comissão da Mulher, em questão de, acho que 24 dias depois que ele tinha falecido, a gente pôde levar essa história, estar com advogados, com outras pessoas que estavam presentes ali, virou um debate, né? E desse encontro gerou a proposta disso virar uma lei. E em setembro do ano passado já era lei assinada, né? O casal foi responsável por mobilizar e conquistar a aprovação da Lei Municipal número 10.115 de 2024, conhecida como Lei Shanti, que começa a valer agora em agosto em Vitória. A Lei Shanti propõe uma mudança na forma como a sociedade acolhe o luto gestacional e neonatal, incentivando mais empatia, sensibilidade e respeito. Entre os principais pontos da nova legislação estão atendimento humanizado às famílias, separação de ambientes para parturientes em luto, tempo adequado para a despedida do bebê e reconhecimento da vida desde o início da gestação. A gente tem alguns dados de 2,3 milhões de óbitos, né, a nível mundial, neonatais. No Brasil, 41 mil óbitos. E no Espírito Santo, em 2024, 418. Só que quando a gente leva em consideração que de 5 a 10 pessoas são afetadas pela essa perda, esses números eles se tornam muito mais substanciais, porque essa perda não afeta só a mãe e o pai, mas todo esse entorno da família. Então esses números são muito maiores. Com números expressivos em todo o Brasil, em maio de 2025 foi sancionada a Lei Federal do Luto Parental. A nova legislação reforça o dever do Estado em acolher mães e pais enlutados.
No Hospital Universitário da UFES, em Vitória, esse cuidado já acontece. Desde 2023, um projeto acolhe famílias em UTIs neonatais, oferecendo suporte psicológico desde os primeiros momentos da perda. A ação do grupo, assim, a gente pode começar desde a comunicação, né? Se a gente tem já um bebê que tem uma patologia, que a gente sabe que é incompatível, uma malformação que é incompatível com a vida, até a gente seguir para o momento da despedida, que aí a gente pode estar fazendo a construção das memórias ao longo da internação ou até mesmo nesse momento do óbito. E também a gente vai explicando às famílias o que elas têm direito aqui dentro, que elas podem trazer outros familiares para se despedir desse bebê, que elas podem trazer um apoio religioso e até mesmo a gente faz orientações do que ela pode procurar após a alta hospitalar. São momentos em que a empatia e a sensibilidade precisam falar mais alto. Garantir direitos é também garantir conforto e ajudar a família a ressignificar a dor. Uma despedida cheia de amor de um pequeno ser de luz que agora brilha no céu. A partir do momento que a gente vê, né, como que é potente, né, a fala dessa vida, mesmo que breve para esses pais, para o processo de construção e reconstrução da vida, a gente vê como que é um momento no qual essa lei faz tão importante, para dar essa voz para eles. A história do Xande é uma história de muito amor, né? Então a gente focou nisso, em pensar que ele tinha um propósito. A gente não escolheu o nome dele, Paz, por acaso, né? A gente definimos que ele seria Xande sem saber que era um menino, nem se sendo menino ou menina seria Xande. Então, acho que ele hoje ser uma lei, né, que serve de amor e paz para outras famílias também, é um grande conforto para a gente, né? Aquece o coração, né? Aquece o coração. Como a Mila falou, não elimina a dor de forma alguma. Nossa, que legado imenso e de cura, né, o Xande deixou. Uma lei que agora não só ampara os pais dele, mas todas as mães e pais que passam pela dor do luto. Missão cumprida. E por hoje ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta no mesmo horário, às 6 da noite. Até lá. Tchau.